Malpaga é uma família lombarda, suas raízes vêm da província de Bergamo, da cidade de Calvisano. Malpaga deriva do latim malus pagus, no sentido de aldeia insalubre, pois aplicava-se o nome a terras improdutivas, ou a solo macio, com referência aos solos pantanosos, característica de uma fração da cidade de Calvisano que chama-se justamente Malpaga. Muito provavelmente, o sobrenome Malpaga está conectado intrinsecamente à fração de Malpaga e mais intimamente ao castelo de Malpaga. Portanto, é interessante observar a toponímia local para tentar entender as raízes da família. O nome original de Malpaga, Malus Pagus, surgiu porque as instalações na Idade Média não eram das melhores, apesar de nos dias de hoje ser um local belíssimo. Antigamente, esta aldeia não era muito recomendável, pois tratava-se de um local difícil de viver. Aliás, por lá passavam estradas que ligavam Brecha a Milão, e ao longo das estradas percorriam caravanas de peregrinos, e assim sendo, não era raro que se encontrassem muitos bandidos. É encorajante pensar na ligação da atual família Malpaga com o castelo de Malpaga e, consequentemente, isso nos leva à Sereníssima República de Veneza. Depois que Bergamo passou a integrar o território da Sereníssima e, portanto, passou a ser vêneta, o castelo de Malpaga foi abandonado. Um grande vêneto chamado Bartolomeu Coleoni foi nomeado como capitão-geral de todas as milícias da República de Veneza e logo o Senado da Sereníssima, em 24 de junho de 1455, concedeu ao grande líder o direito de escolher como residência um castelo localizado na fronteira para defender a República das invasões vindas do Ducado de Milão. Em 29 de abril de 1456, Bartolomeu Coleoni preferiu comprar o castelo de Malpaga do município de Bergamo por 100 ducados vênetos de ouro. É possível considerar a descendência da atual família Malpaga ligando-a ao capitão-geral vêneto Bartolomeu Coleoni, o qual justamente tomou posse do castelo Malpaga para fazer frente aos milaneses. Mas o castelo Malpaga, com a invenção da pólvora, já não era defensável, daí o grande esforço de Coleoni para torná-lo defensável com uma série de intervenções, como o levantamento das muralhas, a construção de alojamentos para as tropas e um segundo fosso. O castelo foi cercado de casas para os seus soldados, estábulos e portas fortificadas, tornando o complexo uma cidadela altamente inacessível, no centro da qual há um belo palácio, que era destino para pessoas de alta posição e grande cultura.
Em 1458, Coleoni instalou-se ali com a sua esposa. Aqui ele presidiu a corte, hospedando artistas e recebendo os grandes nomes da época. Famosa foi a visita de Cristiano I, rei da Dinamarca. Caçadas, torneios e jogos eram organizados no castelo, culminando em um gigantesco banquete final. Bartolomeu Coleoni embelezou suntuosamente o seu castelo, recorrendo à colaboração de talentosos artistas da época, alguns vindos da Borgonha, outros de territórios próximos. Após a morte de Bartolomeu Coleoni, ocorrida em 2 de novembro de 1475, o castelo de Malpaga passou para seus sobrinhos, e Malpaga permaneceu na posse da família até 1859. Nesse ano foi adquirido pelos condes Roncalli. Em 1924, passou para a propriedade da família Crespi. Hoje é uma das propriedades mais importantes e pertencente ao Malpaga Spa. O castelo Malpaga ainda está inserido num esplêndido contexto de campos cultivados, bosques, valas de irrigação e quintas não muito longe do rio Sério, que com os pré-Alpes próximos formam uma arquitetura naturalista, um complexo de grande valor e certamente único. Essa é a história da família Malpaga, encomendada por Diego Donola, inscrito do canal Lengua Mare. E se você também se interessa por uma pesquisa e um vídeo como esse, então é só escrever aqui para o número de WhatsApp que aparece na tela e entrar em contato para fazer a sua encomenda. Tchau, tchau, Strucon.